Eleições Cidadãs da Vale TV 2020. Apresentação JG Serviços. Patrocínio Iocan Alimentos, Projeta Expositores e Tecnolar 30 anos. Boa noite para você que nos acompanha na Vale TV Play, pelo canal 14 da NET e também pela internet, através da Vale TV Play. Eu sou o jornalista Felipe Nabinger e a partir desta noite nós vamos conversar com os candidatos a prefeito de São Leopoldo, para que o eleitor possa conhecer um pouco mais destes homens que estão pleiteando um lugar no Paço Municipal. Um ano muito conturbado e a Vale TV mantém o seu compromisso de levar a informação à população do Vale dos Sinos, mesmo num período tão estranho, tão complicado, com distanciamento social como é a pandemia do coronavírus. As eleições cidadãs da Vale TV 2020 tem a apresentação de JG Serviços, Portaria, Limpeza, Jardinagem, Zeladoria, Trabalhos em Altura e Sistemas de Segurança. E o patrocínio de Iocan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais. E nesta noite aqui conosco está o professor Ronaldo Teixeira, o Nado. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pela oportunidade, mais uma vez aqui na Vale TV e podendo dizer, expor as nossas propostas e projetos para a cidade. O senhor terá 1 minuto para fazer a sua apresentação, então, aos leopoldenses, que agora nos assistem. Por favor, em 1 minuto, o professor Nado. O professor Nado é professor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, isso em nível de graduação, pós-graduado em Ciência Política, com mestrado em Teoria da Literatura e agora chegando ao doutorado em Ciências Sociais. Portanto, uma boa formação acadêmica de uma parte e de outra, uma caminhada política, com muita participação. Fui o mais jovem vereador da cidade em 1992, mais tarde candidato a vice-prefeito ao lado do Dr. Olímpio Albrecht. Já no ano 2000 fui eleito vereador mais uma vez, agora o mais votado do partido. E, na sequência, tive a oportunidade de contribuir com o Ministério da Educação, tendo sido, inclusive, ministro interino da Educação e tendo assinado os 9 anos do ensino fundamental, o que me orgulha profundamente, além, claro, da passagem pelo Ministério da Justiça. Então, nós temos aí uma trajetória importante e, recentemente, em 2016, fui candidato a prefeito, tendo ficado em 2º lugar. O professor Nado agora começa a responder as perguntas e nós lembramos que essas perguntas elas serão as mesmas a todos os candidatos. A primeira pergunta, professor Nado, diz respeito à geração de emprego e renda. Nós estimamos com dados oficiais que São Leopoldo tenha aproximadamente 30% do seu PIB, do seu produto interno bruto, na indústria. E São Leopoldo conta com um polo tecnológico, conta também com zonas industriais importantes. Eu gostaria de saber como no seu governo o senhor pretende atrair empresas e, consequentemente, gerar emprego no município. Nós vivemos uma situação dramática em São Leopoldo. Hoje, 28% dos leopoldenses alcançam tão somente uma renda de meio salário mínimo. Isso é um dado muito grave. Um segundo aspecto que também corrobora para a dificuldade da geração de empregos em São Leopoldo diz respeito à área da educação. Nós somos 46% dos leopoldenses com ensino fundamental incompleto tão somente. Ora, se tomarmos o polo tecnológico como referência, nós vamos perceber o seguinte: de cada 10 funcionários do Tecnocinos, 3 tão somente são leopoldenses. Outros 7 são de fora da cidade. Ou seja, para verdadeiramente falarmos em desenvolvimento econômico, nós precisaremos elevar a escolaridade. A posição de São Leopoldo em escolaridade no Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, segundo o IBGE, Felipe, nós temos a posição de número 402 em escolaridade. Ou seja, baixíssima escolaridade é fator decisivo para o desenvolvimento econômico.
Então, atrair investimentos em São Leopoldo passa por reformar, né, todo o plano educacional da cidade. E tenho certeza que, ao mesmo passo, nós precisamos abrir a possibilidade de novos investimentos em nível de pequenos e médios empreendedores. Como estimular isso? Alvará declaratório. Isso ocorre na capital do Espírito Santo, em Vitória, com o prefeito Luciano Rezende, que é o prefeito de Cidadania. Nós queremos o alvará declaratório, ou seja, o cadastro será preenchido automaticamente pelo empresário, né, pelo empreendedor, e ao final deste cadastro preenchido, o alvará já estará autorizado. Claro que na sequência a fiscalização irá contribuir e de forma colaborativa irá visitar essa empresa. Da mesma maneira, nós queremos desobstruir o processo de fiscalização. É preciso ter um escritório colaborativo em nível de fiscalização, né, para que o empreendedor vá ajustando, né, o seu empreendimento de acordo, óbvio, com a legislação vigente, mas que ele possa ter fôlego, né, possa respirar, desenvolvendo economicamente a sua atividade. O professor Nado falou bastante, né, na questão da educação. Eu faço uma pequena inversão aqui nas nossas perguntas. A próxima pergunta seria relativa ao comércio, mas já parto então para a educação, aproveitando esse gancho, né? Os dados do último índice de desenvolvimento de educação básica, o IDEB, né, eles mostram, referentes a 2019, mas foram divulgados no ano de 2020, eles mostram que São Leopoldo ficou abaixo das metas projetadas, tanto nas séries iniciais quanto no ensino fundamental. Então, quais são as suas propostas, né, para que o São Leopoldo melhore esse índice, consiga bater as suas metas e melhorar a educação básica, professor Nado? O IDEB nos anos finais é 4,4. Essa é a nota. Qualquer criança tem que tirar 5 para passar de ano, como a gente diz, né, para ser aprovada em suas atividades escolares. Nós precisamos fazer 3 movimentos importantes. O primeiro deles é toda criança na escola. Tá? E aí nós precisamos vitalizar as creches. Como faremos isso? Nós estamos visitando as igrejas evangélicas, as igrejas luteranas, as igrejas católicas, todos os espaços públicos potenciais para serem ocupados com uma sala de aula para assistir as crianças que hoje dão conta de 1.000 vagas ausentes. Nós precisamos alcançar 1.000 vagas. Então, primeiro dado, a educação infantil plena, universalizada. Na sequência, nós precisamos potencializar a educação integral. Né? A criança precisa ter merenda de qualidade, a criança precisa, na medida, né, da sua importância, participar ativamente da atividade de contraturno, portanto, ficar o dia inteiro na escola, e a criança precisa ter oportunidade na área cultural e esportiva. Além da educação integral, o terceiro aspecto que é decisivo, nós precisamos resgatar o adolescente e o jovem que evadiram, trazê-los de volta à sala de aula para reduzir esse baixo índice, aliás, para elevar o índice de escolaridade e reduzir essa situação dramática que vivemos da educação. Portanto, EJA, Educação de Jovens Adultos. Nós temos hoje apenas 8 escolas no município oferecendo EJA. Nós tivemos no governo Ronaldo Ribas, ex-prefeito que inclusive nos apoia, nós alcançamos naquela oportunidade 28 escolas oferecendo EJA. Portanto, o caminho para reverter o quadro da educação municipal passa por creche para todas as crianças, educação integral de qualidade e o EJA universalizado. Esse é o professor Nado respondendo aqui à sabatina da Vale TV, apresentando um pouco mais de suas propostas ao cidadão leopoldense. Eu volto, professor, para a questão que envolve, né, emprego, envolve economia, que é a questão do comércio, né, que é muito forte em São Leopoldo. E nessa área, bastante afetada pela pandemia do coronavírus, né, fala-se muito em revitalização da Rua Grande, que é um dos grandes polos abertos de comércio do município, mas só isso é suficiente? Como é que fica o comerciante do bairro? O que o senhor pretende fazer para auxiliar esse comerciante que teve muitos problemas agora com a pandemia?
Primeiro, a manutenção do diálogo pleno, né? Eu recentemente visitei o Cindy Lojas, visitei o CDL, né? Dialogamos muito e percebi que a reivindicação primeira é uma mesa de diálogo. Tá? Não é exatamente opor a legislação ou questioná-la, ao contrário, o que os comerciantes querem é sentar em uma mesa de diálogo e poder construir conjuntamente uma proposta para a cidade. No caso da nossa Rua Grande, né, a nossa Avenida Independência, rua principal, São Leopoldo tem esse traço maravilhosamente provinciano, sendo uma cidade grande já para os portes do Rio Grande do Sul, né, e nós precisamos revitalizá-la sim, mas não pode ser uma revitalização que fique estreitamente no papel, né, e da mesma maneira não tenha a capacidade de formalizar a atuação daquele que se propõe empreender. Então nós precisamos estabelecer um diálogo permanente com o comércio, estimulando o alvará declaratório, que já citei, né? Tendo um escritório de fiscalização colaborativo e, obviamente, nesta mesa de diálogo, desenvolvendo uma proposta com uma oportunidade histórica. Nós vamos viver no próximo mandato o bicentenário da imigração alemã. Serão 200 anos de São Leopoldo. O setor da gastronomia tem de ser estimulado, né? Nós precisamos ter uma oportunidade lá para comer chucrute de novo, né? Ou seja, fazer com que nós tenhamos uma vida que volte às nossas origens, né? sem perder o olhar para o futuro. Então o comércio que é rico em São Leopoldo deverá ser por nós potencializado. Então o comerciante de bairro também pode ficar tranquilo quanto a isso, porque a gente ouve muito falar da Rua Grande, né? Claro. E não tanto dos bairros. Importante, Felipe, citares isso. Eu também tenho ouvido muito das pessoas. Nós queremos, tem alguns que pedem assim, nós queremos um banco aqui na nossa região, nós queremos uma casa lotérica na nossa região. Nós, inclusive, produzimos um material, né, que responde às angústias, os anseios e às necessidades dos bairros. E, portanto, nós vamos descentralizar também a relação com o comércio local. Perfeito. Bom, a gente segue aqui a nossa sabatina passando para o próximo tópico, né? O próximo tema, que é a segurança, que também é algo muito caro a São Leopoldo, porque São Leopoldo, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, enquanto cidades que fazem limite com o município tiveram redução na quantidade de homicídios, São Leopoldo manteve, se pegar de janeiro a setembro, tanto do ano passado quanto deste, mais de 30 homicídios. Em contrapartida, nós tivemos em São Leopoldo uma redução do número de roubo de carros. No entanto, segue sendo, né, uma cidade muito violenta, o roubo de carros caiu 27% nesse mesmo período, segundo a SSP. Como é que o seu governo vai agir, né, na garantia da segurança dos leopoldenses, professor Nado? A taxa de homicídios é a referência, né, maior sobre o tema da violência e da insegurança. São Leopoldo teve 710 homicídios nos últimos 10 anos. E hoje ela é a quinta cidade mais violenta dos 497 municípios, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública e segundo o anuário do Fórum Nacional de Segurança Pública. Portanto, São Leopoldo vive uma situação crítica na área da segurança. Como alterar esse rumo? Nós precisamos, primeiro, fazer um processo de integração muito mais efetivo e mais rico no que diz respeito à articulação que se dá entre a Polícia Civil, a Brigada Militar e a nossa Guarda Civil Municipal. Ao mesmo tempo, a nossa Guarda Civil Municipal tem de ser descentralizada. Hoje nós temos um efetivo perto de 175 homens e mulheres atuando na Guarda Municipal e um terço desse efetivo está no setor administrativo. Um guarda municipal, concursado que né, é concursado para tomar as ruas e oferecer segurança também a todos os munícipes. Um segundo terço desse número de efetivo responde pela guarda patrimonial. Nós precisamos reduzir também, e da mesma maneira,
jogá-los às ruas para oferecer um sentido de segurança aos nossos bairros. Não pode a Guarda Municipal confundir-se com a indústria da multa a partir do estacionamento pago, como tanto é criticado. O nosso guarda não quer isso, mas lamentavelmente ele está sendo orientado pelo atual prefeito a agir dessa maneira. Nós vamos inclusive, viu, Felipe, nós vamos rever o contrato, né, daquela que responde pelo estacionamento pago e vamos aumentar o limite de tolerância. Não é possível em 10 minutos descer na farmácia e comprar o remédio necessário. Não é possível em 10 minutos pagar o carnê da sua conta na loja. Nós vamos ampliar para próximo de 20 minutos para que se possa falar em democratização do espaço público. Portanto, o sentido de segurança que vamos dar é acolher o espaço público a partir da Guarda Civil descentralizada. E depois de ouvir as propostas sobre segurança do professor Nado, hora de tocar também em um assunto bastante complicado e bastante importante para você, cidadão leopoldense, que é a saúde pública no município. E quando se fala de saúde pública, não tem como não falar do Hospital Centenário, né? No período agora da pandemia, foram feitas alterações e, é claro, chegam verbas para que se realize alterações no hospital para atender essa demanda devido ao coronavírus. Mas e depois disso, professor Nado, né? A gente já pensando um cenário melhor, sem a pandemia, o que fazer para que o hospital volte a ser referência, não só no nome, né, para ser aquela referência de atendimento, mas que seja uma referência em qualidade de atendimento? O governo federal, segundo o senador Heinz, disponibilizou 32 milhões de reais para o governo municipal. Portanto, muito do que se fez na saúde, né, se deve mais ao governo federal e menos ao municipal, que, claro, necessitou desse recurso. Mas é importante dizer que o Hospital Centenário, a cada nova campanha eleitoral, é o chamado cavalo de batalha. Não dá mais, né? O atual governo inaugurou maquete. O anterior propôs, através de uma maquete, um novo hospital. Nós não dispomos de perto de 400 milhões de reais para um novo hospital. Nós produzimos a resposta possível e vamos persegui-la, que é, de fato, a solução inicial para o Hospital Centenário. Nós propomos a certificação do Hospital Centenário como hospital escola da universidade. Conquistamos em 2016 a Faculdade de Medicina, né, na Unicinos, e nós somos sócios da Unicinos, né, no que diz respeito à faculdade, porque a Faculdade de Medicina foi deliberada para São Leopoldo e para Unicinos. Ou seja, tem a universidade responsável e tem a necessidade da cidade. E por isso nós chegamos em 2016 com a Faculdade de Medicina. Nós precisamos preparar o hospital para agora, a chegada do 8º semestre do curso de Medicina, quando os estudantes têm de sair da sala de aula e chegar à escola da vida, da medicina, que é o hospital. E o hospital está absolutamente despreparado, caindo o teto da UTI, como noticiou o nosso jornal Vale dos Sinos, e é preciso reverter esse quadro. O processo de certificação, né, vai se dar num prazo de 12 meses e ao final da certificação tem um resultado objetivo, passando a ser hospital-escola. No modelo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passando a ser hospital-escola, nós temos a elevação de repasses federais na casa de 60%. Portanto, não há caminho a não ser pela certificação, e este governo nada fez para iniciá-la. Seguimos aqui realizando essa sabatina com o candidato professor Nado, candidato a prefeito de São Leopoldo. E agora o tema é o transporte público. A tarifa de ônibus de São Leopoldo, se a gente for pegar o valor dela em R$ 4,30, claro, com a possibilidade de compra antecipada a R$ 4,15, mas o valor de R$ 4,30, ele é superior a 20 capitais brasileiras. O valor, né, ele justifica o serviço que vem sendo apresentado à população do município e o que o seu governo, caso o senhor seja eleito, pretende fazer na área do transporte público? Todo o tema da mobilidade urbana terá de ser revisado, né?
Nós precisamos propor um planejamento urbano colaborativo, nós precisamos ter clareza que São Leopoldo, por exemplo, comporta ciclovias. Ontem mesmo, Felipe, nós fizemos no lugar de carreata, uma bicicleata, né? Porque isso despolui, isso é contemporâneo, né? E este é o futuro das grandes cidades. Por exemplo, muitos que acessam o Parque Tecnocinos, o Polo Tecnológico, gostariam de ir de bicicleta. Fizemos até uma pesquisa nesse sentido. E quando passam pela Teodomiro Porto da Fonseca, a nossa avenida, que fica à direita ali o cemitério municipal, à esquerda a Basílica Padre Réus, não há condições de carro satisfatórias. Então nós precisamos ali uma ciclovia. Nós precisamos potencializar a ciclovia na Avenida Imperatriz, nós precisamos ter ciclovia na São Borja, onde temos uma indústria forte, né, metal mecânica. Então nós precisamos rever a questão da mobilidade urbana, potencializando as ciclovias e, claro, incidindo no grande debate necessário sobre o transporte coletivo. Esses valores, né, não podem permanecer. Sabe o que tem me dito, por exemplo, o morador da feitoria? Professor, eu tenho de renegociar a minha água. Deu lá um problema, ele não conseguiu pagar naquele mês. Eu já tenho de ir até o centro com a certeza que vou gastar R$ 8,60. Eu ainda tenho de pagar o débito que eu tenho. E eu já largo naquele dia com R$ 8,60. E às vezes ele se desloca até o SEMAI e não resolve naquele dia a sua renegociação. Demandará, então, mais um valor de R$ 8,60? Não é possível isso. Então, nós precisamos rever todo o processo urbano através de um planejamento colaborativo. Aí está, então, o candidato professor Nado falando sobre transporte público, né, mobilidade urbana. E o senhor citou a questão da bicicleta sendo usado como uma forma despoluente. O próximo tema é justamente o meio ambiente. O Rio dos Sinos é um cartão postal de São Leopoldo. Quais são os planos do seu governo, né, para que sejam tomados ao rio, para que ele se torne realmente, né, a gente fala isso metaforicamente, mas que na prática ele vire um cartão postal, porque a gente sabe, né, que há necessidade de um cuidado com o rio e aproveitando, né, suas propostas também nessa questão, nessa área do meio ambiente. O Rio dos Sinos é hoje, dói dizer isso, porque não há nenhum número neste governo a ser comemorado. O Rio dos Sinos é o 4º rio mais poluído do Brasil. Não são números meus, são números da universidade, da Fundação Estadual Estatística, do IBGE. Todos os números que trago foram estudados e pesquisados devidamente. E hoje o nosso rio é o 4º rio mais poluído do Brasil. Nós podemos mudar essa realidade. A maior obra produzida em São Leopoldo na sua história são os diques de contenção de cheias do nosso Rio dos Sinos. Quem financiou? A Alemanha. O Estado alemão ofereceu esses recursos através do banco KfW alemão, a fundo perdido, sem R$1 disponibilizado pela prefeitura. De lá para cá, eu te pergunto, Felipe, qual prefeito visitou a Alemanha? Visitam a África, visitam... esse atual prefeito foi a Barcelona discutir segurança pública, né? A cidade sendo a 5ª cidade mais violenta do estado. Nós temos de ir à Alemanha. Nós vamos fazer 200 anos, é o berço da imigração alemã, então nós podemos buscar recursos para a despoluição do nosso Rio dos Sinos. Também faremos um movimento em direção ao meio ambiente, como citamos aqui a questão das ciclovias. Vamos propor a tributação positiva, né, com a coleta circular para que a gente possa, do lixo, para que a gente possa, de fato, incidir num novo modelo cultural, né, para que a cidade seja, de fato, uma cidade inteligente e sustentável. E isso é possível com projetos simples, projetos educativos, projetos culturais, e nós temos condições de levar adiante essa proposta. Pois é, né? Porque o Rio é realmente um marco muito importante, justamente
pela chegada, né, dos imigrantes alemães. E Me perdoa lembrar, O Rio que Imita o Reno é o livro de autoria de Viana Mugg. Viana Mugg, sim, que dá nome à biblioteca. E o único ilustre leopoldense que chegou à Academia Brasileira de Letras. Pois Nós precisamos imitar o Reno. Pois é, e a próxima pergunta, né, ela tem justamente uma ligação com essa questão dos 200 anos. Né? Para finalizar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, o senhor, caso seja eleito, o senhor será o prefeito do bicentenário, que acontece em 2024, será o seu último ano de mandato, caso eleito. Por que o senhor quer encarar esse desafio e o que fazer para encarar também, para marcar esse evento histórico? Primeiro, eu nasci em São Leopoldo, né, no Hospital Centenário, morador que era da então Vila Campina, hoje um bairro próspero. O vínculo que eu tenho com a cidade, que me construiu como professor, que sou reconhecido por todos os meus ex-alunos e alunos. E esse vínculo emocional, afetivo, esse vínculo é que me coloca como cidadão leopoldense, olhando para uma cidade que parou no tempo. Nós podemos resgatá-la e, de fato, o bicentenário é uma oportunidade. Eu tenho convicção que o prefeito de São Leopoldo aperta a mão da chanceler Angela Merkel na Alemanha. Eu tenho certeza que o prefeito de São Leopoldo pode ir ao Papa defender a canonização do Padre Réus e termos um turismo religioso ainda mais pujante na histórica Romaria. Nós precisamos de uma prefeitura, um prefeito com visão de mundo, capaz de ter cultura e educação na sua base. Precisamos resgatar a nossa memória. Tu achas, Felipe, que a Alemanha não nos oferecerá recursos para restaurar a Casa do Imigrante, símbolo maior do descaso deste atual governo? Está em ruínas. Nós seremos, sim, o prefeito do bicentenário para transformar em realidade todos esses projetos. É preciso muito trabalho, é preciso capacidade, é preciso visão de mundo, como me referi, e eu tenho certeza que iremos colocar São Leopoldo em primeiro lugar a partir do bicentenário. Uma referência política importante e cultural para que a gente dê potência a todos esses recursos que tenho certeza também serão buscados na relação com a Alemanha. Bom, esse é o professor Nado, candidato a prefeito de São Leopoldo, concorrendo à sua segunda eleição, pleiteando o Paço Municipal. E nós aqui da Vale TV gostaríamos de agradecer a presença do candidato que expôs as suas ideias, assim como os demais postulantes a esse cargo. Muito obrigado, professor Nado, uma boa noite para o senhor. Agradeço demais a oportunidade e tenho certeza que São Leopoldo votará no 23, porque este é o caminho de redenção para termos memória, cultura, educação, saúde e segurança para chegarmos ao bicentenário na condição que São Leopoldo merece. Aí está, então, continue acompanhando a programação da Vale TV, tanto no canal 14 da NET, quanto pela Vale TV Play. Os demais candidatos também serão todos entrevistados e você acompanha essas entrevistas nos nossos canais já citados. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa noite a todos.